Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa E Agora Doutor do Ecomedical Center, um programa que a gente criou para trazer para você de casa conteúdo científico, mas de forma muito mais fácil de se entender. Então, como a gente brinca aqui, né? Você não tem um desconforto abdominal, dor de barriga é uma dor de barriga, e nosso intuito aqui é trazer essa linguagem bem informal, instruindo vocês. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar de cuidados com a saúde no verão. Então, um tema que todo mundo gosta de falar, né? Verão, praia, futebol. E quero começar já com um tema um pouco polêmico, que vai conduzir boa parte da nossa entrevista. Uma matéria que a gente viu na CNN agora em agosto de 23, saiu aqui no Brasil dizendo que no hemisfério norte aumentou a temperatura em 1,5 graus, o que segundo os cientistas já é uma temperatura pré-colapso. Então, aquecimento global, El Niño, Laninha, tudo isso que a gente está vendo acontecer, o ser humano destrói a Terra devolve, por enquanto, com calor, entre outras coisas, vendaval. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter esse cuidado com pele, cuidado com alimentação, com hidratação, e a ideia é a gente trabalhar todos esses temas aqui com vocês. Bom, então hoje a gente vai tratar no programa também, não só dessa coisa toda da beleza do verão, da parte boa, envolvendo nutrição e dermatologia, mas também aspectos clínicos, além da beleza e a parte estética que naturalmente acaba trazendo muita audiência. Mas vamos falar um pouquinho de dermatite, alergia, alimentos que possam causar desconforto na pele. E para conversar com a gente hoje, convidamos aqui a doutora Marília Zaparoli, que é nutricionista, faz parte do corpo clínico do Eco, uma excelente profissional, e sempre falo, né? Obrigado pelo tempo de vocês. O tempo do profissional da saúde, do médico, não é fácil. Consultório, corre para lá, corre para cá, família. Então, obrigado pelo tempo de vocês. E a doutora Roberta Franco, que é dermatologista, também faz parte do nosso corpo clínico do Ecomedical Center. Doutoras, muito bem-vindas. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. E agora eu peço que vocês apresentem um pouquinho para o público quem são vocês, de onde vieram, qual que é a história e o que vocês estão fazendo hoje a diferença no Ecomedical Center e para o nosso público aí, consumidor. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou nutricionista, sou graduada pela Universidade Federal do Paraná e toda a minha formação foi dentro da Universidade Federal, então fiz mestrado, doutorado, trabalho já há 10 anos na área principalmente de emagrecimento clínico e cirúrgico, então a parte também de cirurgia bariátrica, que dentro do Ecomédico, toda uma equipe preparada para atendê-los. E hoje eu espero trazer algumas informações aqui que façam do seu verão algo muito mais saudável, né? Que a gente possa aproveitar essa estação que é tão gostosa, mas de forma adequada. Eu sou a doutora Roberta Franco, médica dermatologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já exerço essa especialidade há quase 10 anos. É uma satisfação muito grande e a minha vontade sempre foi aliar a beleza à saúde. Né? Eu acho que não existe saúde sem beleza de fato. Nós precisamos cuidar da pele com muito critério, com muito cuidado, e agora no verão os cuidados são reforçados, né? E hoje nós estamos aqui para poder trazer informações de qualidade para vocês. Maravilha. Bom, começando um pouquinho agora com a introdução, para a gente esquentando aqui os tambores do programa, doutora Marília, queria começar, que você fale um pouquinho, um texto introdutivo. Verão, estamos falando de calor, férias, estamos falando de alguns excessos na bebida, eventualmente, alguns excessos na comida. Então, tem gente que se prepara 3, 4 meses para chegar no verão e degringolar, né? Fala um pouquinho para a gente, assim, do ponto de vista nutricional, como que a gente consegue ter esse equilíbrio entre o prazer desse fim de ano, que são momentos muito agradáveis, e esse equilíbrio de manter a saúde, né? Se manter o corpo bonito, mas a mente sã também. Como é que você faria uma introdução sobre esse tema nutrição nesse final de ano aí dos exageros? Exatamente. Então, quando a gente pensa nas estações, né, a gente tem uma variedade muito grande, né, mesmo de metabolismo. Quando a gente pensa no inverno, normalmente é um momento em que a gente precisa de mais energia, mais caloria, e aí a alimentação muda completamente. O verão não. O verão não é o acaso que a gente diz que precisa de uma alimentação leve, equilibrada, né? É claro que ele coincide com épocas do ano onde nós temos muitas confraternizações, muitas festas, e a gente não pode, eu acho que o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Não pensar só nessa estação, mas de forma geral como um hábito de vida saudável. Você deve sim aproveitar todas essas festas, essas confraternizações, mas sempre lembrando de ter, primeiro, uma boa hidratação. É o que a gente mais precisa. Cuidado com a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um dos fatores que mais desidrata, inclusive, né? E além disso, traz a caloria vazia. Então, todo aquele corpo que você lutou para ter ao longo do ano, que você deseja para o verão, se você abusar na
bebida alcoólica, você vai ter um resultado bem diferente daquilo que você deseja, né? E a alimentação equilibrada, rica em todos os grupos alimentares, nada de restrição, mas sim a gente cuidar com o equilíbrio. Então, ao longo, né, do podcast, nós vamos falar mais sobre dicas, sobre qual tipo de alimentação, mas o segredo é o equilíbrio. Ter prazer, mas equilibrado. Maravilha, excelente. Doutora Roberta, do ponto de vista dermatológico, eu acho que o maior ponto do verão é a exposição da pele ao sol, né? Então, o maior órgão do corpo humano é a pele. E como aproveitar esse verão tão maravilhoso que está chegando por aí? Aliás, praticamente já chegou, até esqueci meu paletó hoje pelo calor, saí sem ele de casa de manhã. Verdade. E como é que a gente aproveita esse verão, mas com os cuidados mínimos necessários aqui para a gente fazer uma introdução para o povo de casa? Isso, então o verão nem chegou e já estamos aí com altas temperaturas, né? Então a gente realmente precisa cuidar da pele com muito carinho, eu digo sempre com muito cuidado, e o protetor solar nesse contexto é o principal. Né? Não tem como falar de verão e não citar o protetor solar. Eu sempre digo para os meus pacientes que é indispensável, e não só no verão, mas em qualquer estação do ano. Né? E por que utilizar o protetor solar? Então, os pacientes sabem que é para evitar o câncer de pele e tudo mais, mas eu acho importante trazer aqui, para quem está nos assistindo agora, o motivo científico, né? Vamos dizer assim, a explicação do protetor solar atuar diretamente na pele, evitando o câncer de pele, por exemplo. Então, dentro do espectro de eletromagnético com a radiação, nós temos diversos tipos de radiação. Então, não só a radiação ultravioleta, mas a luz visível, o infravermelho também muito presente no verão, que é o calor. Mas vamos falar hoje, então, da radiação ultravioleta. Então, ultravioleta A é a radiação presente durante todo o dia. Então, você dirigindo, andando de carro, caminhando na rua, ultravioleta A. Presente durante todo o dia, responsável pelo envelhecimento da pele e pela formação de lesões neoplásicas, então o câncer de pele também. E ultravioleta B, principalmente ali entre 10 e 16 horas, que é aquele horário de pico, né? A gente sempre recomenda os pacientes evitarem exposição solar direta neste período por conta do UVB. E o UVB são queimaduras na pele e também responsável pela formação do câncer de pele. Né? Então, o protetor solar vai ser aí no verão o nosso melhor amigo. E acho interessante também pontuar para os pacientes que essa radiação ultravioleta, ela é cumulativa na pele e ela modifica o DNA celular. Isso muitos pacientes não sabem. Então, acha repetitivo, a gente, né, usa protetor solar, reforçar e tudo, mas assim, dentro desse contexto, é importante o protetor solar para que você não tenha lesões neoplásicas, por exemplo, no futuro. Mas olha só, como a gente fala muito da linguagem informal, lesões neoplásicas. Câncer de pele. Né? Então, assim, eu recebo muito no consultório pacientes com a seguinte fala: doutora, mas eu não me exponho ao sol, uso protetor solar, então um paciente de 60 anos, por exemplo, e minha pele continua manchando, continua aparecendo casquinhas e tudo. E por que isso? Porque essa radiação que o paciente recebeu na infância, na adolescência e durante toda a vida, ela é cumulativa e ela vai manchar a pele lá na frente, vai fazer o câncer de pele com o paciente com mais idade, né? Então, são aquelas casquinhas que às vezes o paciente fala, tem uma casquinha que não melhora, que fator fica vermelhinha. Fator hormonal também, né? Que muda muito a pele. A gente falou aqui no programa sobre mama, da mastologia, acabamos também falando um pouco sobre essa questão hormonal na mulher, né? Que também afeta um pouco da pele. Sim. O calor muda isso. É um tema bacana que eu já anotei aqui pra gente falar, juntando depois com a questão do momento do ano e os tratamentos e treinamentos que você pode passar, né? Sim. Que o corpo muda completamente. Verão é verão, inverno é inverno. Então não adianta você adotar dietas ou tratamentos ou treinamentos, ou enfim, formas de cuidar do paciente, e o ano muda muito isso. E a gente tratou muito sobre esse tema quando falou do Outubro Rosa. Verdade. Então, eu acho importante deixar isso bem certinho, assim, né, para todos saberem que a radiação, ela modifica esse DNA celular, e isso a gente não consegue recuperar. E isso é ao longo dos anos, né, então, aí a pele não vai manchar agora, né, um paciente jovem, vai ser lá um paciente com 60 anos de idade, as manchinhas de sol no dorso das mãos e o câncer de pele propriamente dito.
Maravilha. 2 temas aqui, como eu sempre gosto de resumir ao final, falamos de equilíbrio, que é fundamental, né? Dá para você aproveitar esse fim de ano, mas o equilíbrio é o grande caminho, que é difícil nesse fim de ano, né? Com tanto doce, com tanta comilança. E falamos no ponto importante, que não é a exposição do sol necessariamente num primeiro momento ali, num grande dia quente. Você está falando de um acúmulo ao longo de uma vida. Isso. Então essa prevenção começa desde pequenininho e vai até o final da vida. Então 2 temas aqui que me marcaram muito. E aí lembrando sobre essa questão também de prevenção. A prevenção, e o Eco Medical Center tem como propósito trabalhar muito a prevenção. Então nós somos um centro médico com mais de 30 especialidades, onde o paciente consegue fazer tudo em um só local, sem ter que ficar se deslocando. Então faz uma consulta aqui, remarca uma consulta lá, faz um exame. Eu costumo dizer para quem está em casa entender que o Eco Medical Center, a gente consegue oferecer para o paciente a mesma coisa que um hospital, sem estar no hospital. Então, se você marca uma consulta com o dermatologista, ela pede um exame, naturalmente você vai ter que agendar esse exame num dia depois, liberar com plano de saúde ou marcar um particular, vai ter que voltar com esse laudo na médica 1 mês, 2 semanas, 3 meses depois, muitas vezes 3 meses depois, para você ter um diagnóstico. O que o Eco Medical Center proporciona é isso, tudo em um só lugar. Então, dependendo do teu exame, e a grande maioria a gente consegue fazer o encaixe. Então o paciente ele marca a consulta, faz o exame, se ele não tiver o laudo dele ali dentro de 1 hora, 1h30, ele já sai do eco marcado com o retorno dele, e esse laudo ele é colocado numa fila de acordo com a necessidade do médico. Então o médico tem essa possibilidade. Então você de casa quer saber mais sobre a gente, rede social, a gente está no @ecomedicalcentercwb, temos o nosso site www.ecomedicalcenter.com.br, lá tem o telefone, as especialidades, os nossos profissionais, a forma de agendamento ela pode ser digital, ela pode ser por WhatsApp, ela pode ser, em breve tem uma parceria que vai ser anunciada, ela pode ser por telefone, então tem atendimento todo humano e humanizado, mas se o paciente quiser também o ambiente digital está disponível para vocês. Doutora Marília, dando continuidade, juntando um pouquinho agora de alimentação com a pele, o cuidado com o tempo de exposição e uso de hidratantes protetores precisam vir aliados à alimentação mais leve que essa estação pede. Você falou um pouquinho sobre isso no começo, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse tema do que seria essa alimentação mais leve com essas temperaturas muito elevadas e também na exposição ao sol, né? Quando você está ali na praia ou numa piscina. A alimentação ela é fundamental quando a gente pensa em cuidados com a pele, né? Como a doutora Roberta trouxe aqui, a questão da exposição, a gente usa o protetor solar, mas a gente também tem na alimentação alguns nutrientes que a gente chama de fotoprotetores orais, né? Que são nutrientes específicos que vão combater ali aquele dano da própria exposição, né? Do raio ultravioleta ao DNA, à célula, que são os alimentos antioxidantes que vão combater esses radicais livres, né? Então é muito importante, até antes a gente falar da alimentação leve, e já pegando um ganchinho, que a gente tenha principalmente frutas, verduras, né? Então, quanto mais colorido o seu prato, quanto mais colorido o seu dia a dia em relação a isso, nós vamos ter uma quantidade maior de flavonoides, de antioxidantes, que são muito importantes. A gente também fala muito dos vegetais amarelo alaranjados, né? Então, extremamente importantes porque eles têm os precursores da vitamina A, tem o beta-caroteno, que também é excelente, licopeno, tomate, ótimo para a gente trabalhar essa parte também da pele. Lembrar também de minerais como zinco, selênio, as gorduras boas. Então, adicionar as sementes, as oleaginosas, além de fazerem parte de uma alimentação leve, vão trazer todos esses nutrientes que a gente trabalha no cuidado da pele, né? Quando a gente pensa até em cirurgia plástica, em recuperação pós-operatório, são esses nutrientes que a gente trabalha. É isso que a gente alia na dermatologia e a nutrição, né? Legal. Pensando agora numa alimentação leve, a prioridade, e o bom é que o verão a gente diminui o apetite também, né? Então a gente gosta de uma alimentação mais leve. Focar nessas verduras, nas hortaliças, nas frutas, nas carnes mais magras. Então os peixes são ótimos aliados para o verão, né? E lembrar também de colocar as oleaginosas. São as principais dicas que eu daria de uma alimentação mais leve. Quem são essas aí? As castanhas, as nozes, as sementes, né? A linhaça, gente, uma excelente fonte vegetal de ômega 3, né? A gente pensa só nos peixes quando a gente pensa em ômega 3. E o cuidado da pele, até para ressecamento, a gente trabalha muito com ômega 3. Então, extremamente importante. Tem uma opção vegetal aí para a gente colocar de alta biodisponibilidade. Maravilha. 2 pontos que a doutora Marília falou muito bacana. Prato colorido. E é legal isso desde as crianças, né? Você estimular esse contato com a comida. A gente lá em casa, minha esposa é muito chata no bom sentido da gente nunca ter usado nada industrializado, né? Então foi muito difícil o primeiro ano de vida das duas, até 6 meses, mais um ano você prolonga ali. A gente fazia tudo em casa. Dá uma trabalheira danada, mas hoje é bom de ver, elas comem tudo, né? Sempre tiveram contato com a mão, com o alimento. Então o prato colorido para você em casa é uma maneira muito fácil de você
seguir protocolos para que o teu verão seja muito mais agradável. Outro ponto que eu queria te perguntar em cima do que você falou, sobre os antioxidantes. Quem são esses caras aí? O que eles fazem com o corpo? Onde eles ajudam? Por exemplo, quando a gente pensa na exposição solar, né? A gente vai ter um dano ali na célula, porque é algo além. Quando a gente pratica excesso, por exemplo, de atividade física no calor, sabe? Ao meio-dia, aquela pessoa correndo na canaleta. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque a produção desses radicais livres, que são substâncias que vão trazer malefícios para o nosso DNA, para a nossa célula, acontece. E aí, por que a gente não tem dano, né? Senão tudo a gente teria um dano, até a poluição, toda essa exposição causaria um dano pra gente. Por que a gente não tem? Porque a gente tem esses antioxidantes, que são substâncias, algumas vitaminas, alguns minerais, que existem na alimentação e também a gente pode repor na forma de suplementações, né, quando necessário, que vão lá e vão linkar, vão acabar reduzindo essa produção ou o efeito dos radicais livres no nosso organismo. Então seriam... 3 exemplos de antioxidantes. 3 exemplos de antioxidantes. Vitamina C. Então, quando a gente pensa até nas frutas cítricas, já pegando um gancho para a gente falar posteriormente, é um excelente. Sim. Quando a gente pensa em antioxidantes, frutas roxas, né? Então, frutas vermelhas são excelentes antioxidantes. E selênio e zinco, presente nas castanhas, nas nozes, como eu comentei anteriormente. Maravilha. Eu lembro que a doutora Marília, ela fez um programa para mim alimentar. Eu tava bem maior, tá? Tava bem pesadinho. Agora dei uma melhorada, fugi da raia ao longo do ano, mas agora tô voltando. Esse mês eu voltei e resgatei um pouquinho daquela dieta. Óbvio que vou marcar uma nova consulta, porque um ano depois, né? Muda muito. Mas eu lembro que de manhã que você falava, né? De jejum, um copo d'água, limão, tinha mais alguma coisa. O açafrão, que é excelente, né? E tomava aquele troço de jejum. Isso. E é muito bom, porque ele também dá um conforto assim no estômago, né? Dá uma sensação de você estar alimentado. A parte digestiva também, sim, né? Sim. A gente iniciar o dia colocando os shots matinais com propriedades, né? Hoje a gente fala muito, um excelente anti-inflamatório e antioxidante natural é o açafrão da terra, né? Então, quando a gente pensa em adicionar ele, gengibre, limão, a própria água, você já começa o seu dia hidratando, né? Sim. Trabalhando toda essa parte digestiva e ao mesmo tempo trazendo uma série de benefícios para o teu organismo. E de jejum deve ter uma absorção muito maior do que se você tivesse comido já, né? Com certeza. Até a questão absortiva varia muito, né? A gente sabe que a combinação de alguns pratos, por exemplo, adicionar o tempero da salada, né? Algo que eu sempre foco nas consultas. As pessoas buscam muito adicionar molho, vinagre balsâmico e um simples limãozinho ali, além de estar ofertando a quantidade de vitamina C. É muito fácil colocar vitamina C no nosso organismo. A gente não precisa de doses de suplementação como a gente tem visto por aí, né? Eu preciso melhorar minha imunidade. Não, na alimentação é muito fácil. É uma das vitaminas mais fáceis da gente repor. Se você adiciona na sua salada, você inclusive aumenta a absorção de outros nutrientes, como por exemplo o ferro dos vegetais verdes escuros. Então, uma dica super simples, fácil, né? E a gente mantém os níveis adequados. Então, do ponto de vista da pele, aqui a gente tem um relato que fala um pouco sobre a questão dos alimentos ricos em beta-caroteno. Esse nutriente realmente ajuda a obter uma pele melhor, mais saudável, mais bronzeada, ou isso não faz sentido nenhum? Então, o beta-caroteno é um antioxidante natural, né? Como a doutora Marília acabou de explicar. E nessa época do verão, de fato, alguns pacientes buscam se alimentar mais com esses vegetais, essas frutas que são ricos em beta-caroteno, na tentativa de melhorar a cor da pele, né? De conseguir aí a cor do verão. Então, são alimentos alaranjados que têm esse tom, que seria então a cenoura, o mamão, a manga, os vegetais escuros, né, de cor verde, que são brócolis, a couve. A doutora Marília depois pode exemplificar melhor para vocês. Então, os pacientes realmente nessa época do ano começam a consumir mais esses alimentos na tentativa de conseguir a cor do verão. Mas um fato que eu gostaria assim, de pontuar com relação a isso, com relação aos fototipos de pele, por exemplo. Então, nós temos uma gama muito grande de tons de pele, né? E, por exemplo, um paciente branco, que seja branquinho ali do olho claro, esse paciente dificilmente vai se bronzear. Então, acho que... Ele vai ficar rosa, né? Ele queima. Esse sou eu. Ele queima no sol. Eu fico ou branco ou rosa. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, assim, porque não é que todos os pacientes vão se alimentar com os beta-carotenos e vão melhorar ali, vão adquirir um bronzeado. Então, existe uma escala
chamada uma escala de fototipos, onde um médico norte-americano, ele classificou a pele humana em 6 tons. Então, o fototipo 1 e 2 são os mais branquinhos, pacientes de olhos claros. Então, este paciente, não existe alimentação que vai fazer esse paciente se bronzear. Então, quando ele, na exposição solar, ele não bronzeia, ele queima. Então, muita atenção com isso, né? Os fototipos são 6 fototipos, né? E o último lá é o paciente negro, que tem ali a melanina bem com a produção maior. E a melanina, de fato, ela é uma proteção para a pele, né? Que já o paciente mais clarinho, ele não tem. Acho que tem um tema interessante de a gente falar para o pessoal de casa com relação a isso, né? O paciente que é mais branco, o paciente que ele tem um tom de pele mais escuro. O protetor solar, vamos dizer, um paciente mais branco, ele tem que usar um protetor com filtro muito mais alto. E um paciente que eventualmente seja de pele negra, ele teria que usar um tom menor, ou isso não tem absolutamente nada a ver? Então, existe assim, ó, a recomendação é de no mínimo 30 para todos os pacientes, tá? Muitos acham que o paciente, por exemplo, uma pessoa de cor negra não precisa utilizar o protetor. Isso não é verdade. Então, o protetor solar, ele é indicado para todos os tipos de pele. Então, dentro desses fototipos, desse paciente branquinho, do moreno e do paciente negro, todos precisam utilizar o protetor solar. É muito importante a gente quantificar. Então, assim, muitas vezes a gente percebe isso muito no consultório. O paciente diz assim, doutora, agora verão, eu quero um protetor próximo de um FPS 100. Então, de nada adianta um FPS 99, 100, que nós temos aí no mercado, e o paciente aplicar uma vez, e não aplicar na quantidade certa. Então, existe uma quantidade correta a ser aplicada, que isso já foi determinado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, então, tanto para o rosto quanto para o corpo, e reaplicado. Então, quantidade certa, reaplicar a cada 2 ou 3 horas, paciente branco, paciente negro, moreno, qualquer tom de pele. Até porque você falou que boa parte das lesões não necessariamente é o sol diretamente com a pele, né? Você tem os raios, que você falou, ultravioletas. Ultravioleta A e B, e nós isso não temos tem a luz ver visível. Não tem necessariamente contato com o sol. Esses raios também chegam, por exemplo, igual na praia, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, muitas vezes estava na praia, você ficava embaixo da barraca, você queimava uma barbaridade. O infravermelho. Então, o seu protetor solar, ele vai te dar essa proteção independente do contato direto com o sol. Sim, por exemplo, uma dúvida também, foi bom você abordar essa parte, que daí a gente já coloca aqui uma dúvida dos pacientes, por exemplo, doutor, e protetor solar em casa, eu preciso utilizar? Isso é uma pergunta também. Então, a minha resposta sempre depende. Então, você está num ambiente onde você tem janelas, então, através da janela entra claridade. A claridade é a luz visível. E entra também radiação ultravioleta. Então, atravessa o vidro e vai incidir na pele. Então, sim, você precisa utilizar protetor solar dentro de casa. Agora, se você está aqui num ambiente fechado, onde não entra luz, precisa utilizar, mesmo estando durante o dia? Não precisa utilizar. À noite, não precisa usar protetor solar. Eu digo isso porque parece óbvio, mas tem muitos pacientes que, por exemplo, doutora, mas eu estudo à noite, eu fico à madrugada no computador, no celular. A luz artificial, né? Não, o impacto da luz dos computadores, tablets, celulares, o impacto na pele é muito pequeno quando comparado com a radiação ultravioleta. Então, a gente não recomenda. Não precisa se preocupar. Uma pergunta que não está muito no roteiro, mas eu sempre via a mulherada, em geral, preocupada com isso no verão, né? Quais são os 3 alimentos que a pessoa pode comer? Óbvio, né? Cada um com a sua dieta, mas que ajudam. Eu lembro que tinha uma vizinha lá em casa que ela ficava comendo cenoura. Ela ia para a piscina, passava aquele óleo lá e tal, e ficava comendo cenoura. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão do óleo, mas não tem a pauta alimento. Faz sentido realmente? Alguns alimentos ajudam a pele a pigmentar mais ou ficar bronzeada? Então, estes alimentos que nós citamos anteriormente são alimentos ricos em beta-caroteno. E as pacientes, na intenção de aumentar a produção de melanina, acabam consumindo, nessa época do ano, maior quantidade. Mas, assim, a gente precisa... Voltando, que a gente precisa pontuar isso. Não existe uma cor que ela é constitutiva. Então, o paciente nasce com aquela cor, né? E existe a exposição solar que vai modificar aquilo. Mas o paciente que ele é mais clarinho, que ele é mais branquinho, então ele precisa ficar ali bem de olho, porque ele não vai bronzear comendo mamão nem cenoura. Ele vai queimar. Existe o limite genético da coisa, né? Existe o limite genético.
E a gente vê muita gente tentando em cápsula, né? E aí a gente tem que ter um alerta, né? Precisa de uma recomendação, porque isso não vai ter o efeito ali, pode causar, inclusive, um excesso, né? Então a gente vê pessoas que ficam com as mãos, né? Pigmentadas, amareladas, porque exigiram, usaram, né? Ingeriram um excesso de beta-caroteno em cápsulas, né? Não via alimentação. E acabaram não tendo nenhum resultado. Comprometendo outros órgãos, vai sobrecarregar um fígado, um rim, vai ter uma gastrite. Sobrecarrega. Tem que ter um cuidado. Então, você de casa que está querendo melhorar sua pigmentação de pele, procura um profissional. Vai lá no Eco, marca uma consulta, agenda, monta um plano alimentar. Então, você vai ficar com a pele bonita, vai conseguir ficar bronzeado dentro do limite da sua genética e não vai comprometer nenhum dos seus órgãos. Então, assim, a gente quer tratar de prevenção, tá? Doente lá a gente acaba atendendo, mas o foco é a prevenção e levar para vocês de casa aí muito conhecimento. Bom, agora a gente vai entrar numa parte muito bacana que são os relatos, né? Então você de casa que quer mandar pra gente pergunta, dúvida, sugestão, interagir com a gente nos posts, é sempre um prazer muito grande a gente traz esse conteúdo aqui para os profissionais tirarem dúvida da gente. Então, falando de relatos, doutora Roberta, o primeiro relato que a gente traz aqui, a paciente diz o seguinte: todo ano durante o verão minha pele apresenta manchas que ardem e coçam, parecendo uma urticária. É possível ter alergia ao sol? Como eu devo me proteger? E agora, doutora? É possível ter alergia ao sol, sim. Existe uma doença na dermatologia, né, chamada de urticária solar. Então, nós temos as urticárias agudas, as crônicas, e a urticária solar está dentro de um contexto das urticárias físicas, né, que não é aguda nem crônica, ela é uma urticária física. Qual é a característica dessa urticária física? No caso, a urticária solar. Então, são lesões que coçam, aparecem na pele, placas vermelhas, o paciente sente que pinica, coça, se incomoda, e são lesões efêmeras. Então, no caso da urticária solar, o paciente, após a exposição solar, durante a exposição solar, ele apresenta esse quadro, se afastando do sol, isso tende a melhorar. Então, a resolução, em geral, dessas lesões é uma resolução espontânea. A gente sempre orienta o paciente evitar essa exposição solar. Existe a urticária física, então, ao calor, ao sol, ao frio, vários outros. E o que é, assim, para quem tem em casa entender do ponto de vista físico mesmo, o que é essa urticária? Você olhou aqui, isso aqui é uma urticária. Porque eu, por exemplo, não conheço, né? Você escuta falar urticária e tal, mas o que é a urticária? A urticária é uma placa, a lesão elementar é uma placa eritematosa, vermelha, alta, e que coça, e que o paciente fica com aquilo. E ela pode vir de diversos fatores, inclusive pode também vir através do sol. Através do sol também. Não é muito comum, mas existem pacientes que após a exposição solar apresentam esse tipo de lesão. É uma urticária solar. Entendi. Aquelas brotujazinhas de criança, isso é urticária ou não? Isso é outra coisa. Ah, tá. Porque já estão vermelhinho, coça e é alto relevo, só que não são placas. Que tem que ter um olhar especialista. São pontinhos, né? Você vê a diferença. Às vezes em casa você vai medicar a criança ou alguém achando que é uma coisa e é outra. Então procura o profissional. Isso. A gente sempre fala aqui um tema que fala que é parecendo uma urticária. Gente, parecendo uma urticária não joga no Google, né? O Dr. Google é uma desgrama. Então, se você tem acesso hoje com facilidade, marca uma consulta com um profissional. Porque às vezes a pessoa está lá e acha que está com câncer, ele vai morrer. Jogou no Google, já começa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Então marca com um profissional, evita o Dr. Google. Os grupos de WhatsApp, agora são os novos médicos aí da vez, né? Não, porque na minha filha eu fiz tal coisa. Sua filha é um ser humano com CPF diferente, com uma genética diferente. Então procura o profissional, não Fora use que o as Dr. fotos Google. enganam muito, né? Assim, você tirar uma foto de uma lesão é completamente diferente do médico avaliar essa lesão. Ao vivo. Então, isso é uma coisa que nós, dermatologistas, precisamos examinar, né? Precisa aquela lupa, né? Sim, a lupa, olhar de perto, conversar com pacientes faz toda a diferença. A foto modifica o brilho da lesão, a superfície, todas as características, assim, tudo que a gente precisa avaliar, então, ao vivo é muito melhor. Eu tive um tema que eu não posso deixar de falar aqui, filho de um amigão meu, do Rafael, lá do Rio de Janeiro, e ele um dia mandou mensagem para mim: cara, o Gui tá com um monte de mancha no corpo, acho que teve reação a algum medicamento, a gente não sabe, levamos já em 2, 3 médicos, já tá um dia assim, não melhora. Falei, cara, manda uma foto, que eu vou ver se alguém aqui do Eco dá uma olhada, alguém que a gente confia, um pediatra, um dermatologista. Ele mandou a foto do menino, tava todo malhado, assim, de cima a baixo, o rosto, parecia um bezerrinho, todo malhado. E aí o doutor Felipe, que é um pediatra lá, na época ajudou a gente, olhou e falou: não, fica tranquilo, é uma reação medicamentosa, mas ela não passa disso. Então isso não foi uma urticária. Essa reação medicamentosa já é um outro tipo de alergia que ele teve. Em tese, né? Você não está examinando ele aqui, mas pelo assim, quadro...
existem muitas variáveis, né? Por isso a importância da consulta com o especialista, a avaliação, o exame dermatológico, porque, por exemplo, inclusive num quadro de urticária solar, nós precisamos avaliar se de fato é uma urticária solar de causa idiopática ou, por exemplo, secundária. Então, existem alguns medicamentos que o paciente ingerindo medicações em contato, quando ele entra em contato com o sol, a radiação ultravioleta faz com que apareçam essas lesões na pele. Então, às vezes o paciente acha que tem uma urticária solar e convive com aquilo, mas será que ele não faz uso de alguma medicação que, em reação ao sol, com o sol, faz esse tipo de urticária? Isso é uma causa secundária de urticária solar. Então, tem muitos detalhezinhos que a gente precisa avaliar. Uma última pergunta para a gente pular para cá. A urticária é um tipo de alergia ou não é outra coisa? É um tipo de alergia. É um tipo de alergia. Também para falar em casa, no ECO a gente tem um grupo de alergologistas, um corpo clínico bem completo, são mais de 9 profissionais, e a gente recentemente agora começou a realizar os testes alérgicos, não só o prick test, que é aquele teste mais rápido, mas o teste de alergia, inclusive alimentar e medicamentosa. Então a gente tem um centro cirúrgico, a gente recebe o paciente lá, tem vindo muita gente de fora de Curitiba, pela estrutura que oferece, isso. E aí leva um sábado de manhã, a pessoa senta lá, então está no centro cirúrgico, qualquer alergia mais grave ela tem como ser cuidada ali, e tem dado muito certo. Os pacientes estão muito felizes com o resultado, porque tem gente que tem alergia há 30 anos. Teve uma senhora agora recente, teste provocativo, 40 e tantos anos. Não, eles fazem a provocação, mas também no ambiente controlado, né? Claro. Então não tem risco de sair correndo para o hospital, ter que tomar uma corticóide, porque ele já está lá dentro. Então está funcionando super bem. Então, outro tema, doutora, eu queria falar também sobre esse tema aí da exposição ao sol. Com o Covid, principalmente, veio muito essa história da vitamina D, né? Então, de a gente tomando doses cavalares, eu acho que você pode falar um pouco do ponto de vista dermatológico, depois também do ponto de vista nutricional, porque tinha gente tendo problema, inclusive, de comprometer o fígado, que eu fiquei sabendo. Mas do ponto de vista dermatológico, né, pegando o Covid como gancho, mas e essa vitamina D? O quanto que isso aí faz bem ou mal, esse excesso de ingestão? Eu sempre digo assim, né, que a vitamina D é uma vitamina, que os pacientes chamam de vitamina. Hoje nós já sabemos que ela entra mais num contexto hormonal até, tem diversas ações no organismo, essa vitamina D. Não deve ser utilizada de forma indiscriminada, então o paciente, eu acho que eu preciso repor vitamina D, vou lá na farmácia, ou a minha vizinha toma essa vitamina D e eu vou começar a usar, porque tem todo um contexto de saúde dentro disso, né? Então o médico precisa avaliar. O recomendado é que o paciente faça exames laboratoriais e, de acordo com os níveis de vitamina D e até de outros hormônios, essa vitamina D vai ser feita essa suplementação, né? Para cada faixa etária existe um nível ideal. O perfil do paciente é um paciente jovem, é um paciente idoso, é um paciente em fase de atividade física, tem alguma comorbidade, é um paciente renal crônico. Isso tudo entra no contexto da vitamina D. Especificamente, assim, em relação à exposição solar, isso tem muitas questões aí que a gente precisa avaliar, porque, por exemplo, no caso da urticária solar, esse paciente, ele é recomendado que não se exponha ao sol, né, com frequência por conta das lesões. E como fica a vitamina D, por exemplo, deste paciente? Excelente tema, né? Então, assim, a gente precisa eu sempre oriento meus pacientes que nós precisamos buscar sempre avaliar o risco-benefício. Então, moramos num país com altíssimos índices de radiação ultravioleta. Então, a chance desse paciente se expor para repor essa vitamina D e evoluir lá na frente, daí uns anos, com câncer de pele é grande. Então, isso a gente precisa deixar bem explicadinho assim para ele, né? Uma outra questão é que o uso, por exemplo, do protetor solar não bloqueia 100% a radiação. Então, por mais que você utilize a quantidade correta, reaplique no intervalo recomendado, o protetor solar não consegue bloquear a radiação ultravioleta, absorção pela pele. Então, alguma radiação vai entrar e isso vai te ajudar a produzir a vitamina D. E, por último, atividades corriqueiras do dia, como dirigir, fazer caminhadas, isso você já expõe e já consegue fazer essa reposição de vitamina D tranquilamente. Agora, eu sempre indico os exames laboratoriais, acompanhamento médico, isso eu acho importante. É ciência, né? Tem que fazer exame, se cuidar com ciência, não dá para ficar fazendo curandeirismo. Do ponto de vista nutricional, esse excesso de vitamina D que teve aí,
e para que ela também, nas medidas adequadas, fazem bem para o organismo? Eu concordo completamente com a doutora Roberta, né? Hoje a gente já considera ela um hormônio, então é uma vitamina que vai além, inclusive tem muita relação com a saúde mental, né? Quando a gente pensa em depressão, a saúde óssea, principalmente mulheres em período de pós-menopausa, que a gente cada vez mais tem buscado qualidade de vida dessas mulheres, né? A medicina evoluiu muito, a nutrição evoluiu muito e cada vez mais a gente consegue trabalhar. A densidade mineral óssea cada vez mais se preocupa com a saúde óssea, com a saúde muscular, e a vitamina D tem um papel fundamental. Mas, diferente da vitamina C, ela não é uma vitamina que a gente consegue obter em grandes quantidades via alimentação. É muito difícil. Ela é uma vitamina que exige 2 conversões no organismo, então tem todo um processo, não é simplesmente você ingerir um alimento que você vai conseguir ter um aporte correto. Por isso que é importantíssimo ter o exame laboratorial, a partir dele a gente faz um cálculo. Hoje a gente sabe que os valores de referência muitas vezes estão até abaixo do que a gente vê na parte clínica, né? Nós gostamos de uma vitamina D acima de 40, 50, né? Inclusive, parte de fertilidade, cada vez mais. Saíram estudos recentes, semana passada, mostrando que a chance de abortos, né? Ou de fertilização de FIV darem certos com níveis mais altos de vitamina D são fundamentais. Mas, cuidado, pessoal, como não exige receita médica, né? A gente acaba tendo a autossuplementação. E isso é um perigo para a saúde. Inclusive, a gente tem a parte de intoxicação, né? Então, já cansei de receber pacientes, principalmente pós-Covid, que faziam doses de 50 mil unidades, né? Que são altíssimas, doses que a gente usa de ataque, de reposição inicial, há um ano inteiro, né? Fazendo esse uso. Então, cuidado, ela pode sim se tornar tóxica para o organismo, né? Então, a gente, assim como qualquer outra vitamina, tem que ficar repetindo os exames, né? Com uma periodicidade. Curitiba é uma cidade que a gente tem ainda uma dificuldade de exposição solar, então a gente recebe pacientes com níveis muito baixos, né? Sim. E outro papel bem importante é a microbiota intestinal. Então, nos últimos anos se estudou muito o papel da flora intestinal, né? Principalmente em situações absortivas. E tem se observado uma relação muito grande com receptores de vitamina D no intestino. Então, às vezes, aquele paciente que tem uma obesidade, uma disbiose, faz altas doses e não consegue ter absorção, né? Aí a gente tem que reavaliar, tratar, às vezes, essa disbiose para ter uma boa absorção. Entendi. Então, você prescreve para ele vitamina D, mas a condição dele faz com que ele não absorva isso. Exatamente. Você vê a necessidade de ter um acompanhamento recorrente, né? Agora, o paciente que está numa superdose, vamos dizer assim, em casa, qual que é o primeiro sinal que ele pode perceber que a vitamina D está acima da medida ideal, que começa a deixar de ser saudável? O corpo dá algum sinal em relação a isso? É muito difícil chegar a um ponto do corpo ele mostrar um sinal, né? Porque podem ser ter outras causas. O principal é a gente olhar o exame de sangue. É ele que vai definir, por isso a importância da regularidade, da periodicidade nos exames de sangue. Né? Porque o sinal ele atrapalha muito mais hormônios, um paratormônio, um nível de cálcio no organismo, né? Outros fatores, mas clinicamente é muito difícil. É mais fácil você sentir a falta da deficiência, a falta, né, da vitamina D, o cansaço, a fadiga. No ponto que é baixa de vitamina D, o que o paciente sente normalmente? Muita relação com cansaço e fadiga, né? Aquela falta de energia, de disposição. É o principal sintoma de uma vitamina D. É que não tudo estressante que se leva hoje em dia, né? Vida on, vida offline, correria. Já também linka com a parte de psicologia, da parte... saúde mental mesmo, de saúde mental, né? A importância de você ter esse equilíbrio. Lá no ECO a gente consegue juntar tudo isso num só lugar. Doutora Marília, outro relato que a gente tem aqui do paciente, ela diz o seguinte: como eu pratico muito exercício, no verão sinto que eu tenho mais dificuldade para manter o meu corpo hidratado. A água de coco pode ser uma aliada para suprir a demanda do corpo? E agora, doutora? Então, vamos lá. Pode sim ser uma aliada, né? Até porque, além de... ela faz a hidratação porque ela contém o líquido ali, né? A água, e além de tudo, a gente tem alguns nutrientes, potássio, magnésio, que são fundamentais quando a gente pensa em pessoas que realizam níveis altos de atividade física, né? Você não precisa ser um atleta, mas se você tem uma demanda ali alta de atividade física, consequentemente, você vai precisar, né? Mas muito cuidado, gente. A água de coco, ela pode ser usada para complementar, mas a melhor fonte de hidratação é
é a água, né? Não existe nada, não existe nenhum tipo de isotônico, nenhuma água de coco específica que vá fazer a substituição da água. A água tem que ser primordial, ela tem que ser a principal, né? E lembrando, gente, que a água de coco não é água de coco de caixinha, né? Então, quando a gente pensa... É a natural mesmo, né? Quando a gente pensa em ter esses nutrientes, por favor, não utilizem as industrializadas. Por mais que tenham marcas boas, né? Teoricamente, natural, não utilizem. É a água natural. Tinha um lugar no Rio de Janeiro que eles faziam a venda da água de coco congelada. Era muito legal, porque era natural congelada. Então, você comprava ela congelada, descongelava e consumia. Ótimo. Mas ainda assim, nesse processo de congelar e descongelar, você acaba perdendo nutriente, um monte de coisa. Claro. E aquela carninha do coco, aquele negócio ele também é bom para parte de hidratação, alguma vitamina. Com certeza. Porque, por exemplo, eu não gosto muito de coco daquela carninha, eu gosto da água, bem gelada. Mas aquela carne eu não gosto. Mas lá no Rio o povo tinha essa maneira. Né? Corta no meio e come aquela gordurinha do coco. Desde que você não adicione açúcar, né? A casquinha caramelizada ali, a polpa do coco, né? Mas sim, é uma excelente... bem calórico, né? Porque ela chega a ser oleosa. Então, o principal nutriente ali, que é o essencial para a pele, são os óleos, né? As gorduras boas que a gente tem. Sim. Então, cuidado, né? Na forma de preparo, como a gente comentou, não façam adição. A partir do momento que você adiciona açúcar, você perde toda a propriedade nutricional, né? E muito cuidado com a quantidade, né? A água de coco em si, ela ainda tem uma quantidade calórica baixa. Sim. Mas quando a gente pensa na polpa do coco, ele é excelente, dá saciedade e tudo mais. Mas para as pessoas que estão em processo de emagrecimento, que precisam de um déficit calórico, cuidado com a quantidade. Sim. Né? Porque a gente pode ter um aporte calórico muito grande. Você tratou um tema que eu acho interessante, só para finalizar, que é a questão desses isotônicos, suplementos de bebida, não sei exatamente o termo técnico. Além da água e água de coco, hoje em dia você tem uma indústria muito grande que está oferecendo zilhões de produtos. Como é que você enxerga esse vamos dizer, atleta amador, está dizendo que pratica muito exercício, e além da água, o que ele pode consumir, sem marcas aqui, mas tipos de bebidas que ele possa consumir, que elas são benéficas, dentro dos limites também que são recomendados? Se a gente pensar ali num atleta, ou até mesmo num praticante de atividade física amador, né, mas que está ali tendo uma alta transpiração, uma perda de eletrólitos, principalmente de sódio, de potássio, que vem sentindo muito cansaço, fadiga pós-treino, cãibra, aí sim a gente, e dependendo da intensidade, do tipo de exercício, da hora do exercício, a gente pode fazer uma combinação com reposição de eletrólitos, né? Então, existem hoje, inclusive, isotônicos que eles não contêm açúcares, né? Tem um teor reduzido. E em determinados momentos, a gente, inclusive, recomenda aqueles que têm a glicose, né? Porque a glicose é um dos principais a fazer a reposição quando a gente tem uma desidratação, né? Pensa no soro. Sim. A gente acaba tendo, para entrar o sódio na célula, a gente precisa dessa glicose, né? Então, depende muito da avaliação. Qual é o teu tipo de atividade física, né? Eu tenho pacientes que hoje ainda são amadores, mas que treinam para um possível triatlon. Então, são pacientes que, por mais que sejam amadores, fazem 3 horas, 4 horas de atividade física. No calor, vai aumentar a perda de eletrólito. Para a gente prevenir esses danos pós-treino, a gente pode colocar. Mas muito cuidado. Quando a gente coloca excesso de isotônicos, como potássio, como sódio, a gente pode ter um desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso, inclusive, pode ser muito perigoso para a saúde. Então, não é para sair tomando eletrólito, esse repositor, né? Até mesmo os isotônicos, nós temos marcas diversas no supermercado ao longo do dia. Como se fosse água, né? Exatamente. E em processos, principalmente de emagrecimento ou pacientes diabéticos, muito cuidado. A hidratação é água. Quando a gente toma um isotônico ao longo do dia, a gente está sempre colocando glicose, sempre contribuindo para um pico glicêmico. E aí tem um ponto legal, só pra gente encerrar esse tema, eu não posso deixar essa passar. Um amigo da minha esposa do Rio, quando ela trabalhava lá, o menino era meio, vamos dizer assim, tudo dele era 880, os extremos. E aí uma vez ele malhava pra caramba e tal, e eu fui no médico e falou, você tem que beber mais água pra hidratar. Ele começou a beber muita água, muita água. Aí um dia ele tava no trabalho, lá no Ministério Público do Rio, o cara desmaiou. E ninguém sabia de nada disso. Desmaiou e não acordava. Talvez foi o desespero, não acordava, chama a ambulância. Quando chegou no hospital, acordou o cara. Ele melhorou, foi melhorando e tal. E aí o médico começou a perguntar, fez a anamnese dele. Tipo, o cara estava tomando 8 litros de água por dia. O que aconteceu com esse rapaz aí de descompensou o corpo? Ou seja, até água em excesso não faz bem. Existe uma quantidade. Existe uma quantidade que vocês podem até falar aqui da recomendação, mas foi tanta água que o que aconteceu com esse menino? Uma super hidratação, né? Da mesma forma como a gente tem danos no equilíbrio hidroeletrolítico, então todas as nossas células, o nosso organismo, os órgãos, eles funcionam à base de fósforo, potássio, magnésio. A gente tem que ter um equilíbrio entre eles, né? É o que gera ali a parte de fluidos, né? Ficar adequado, funcionar
funcionamento ficar adequado. A partir do momento que você tem uma desidratação ou uma hiperidratação, a primeira coisa que acontece é um desequilíbrio hidroeletrolítico. E isso, inclusive, pode ser muito perigoso para a saúde cardiovascular, né? Então, a gente tem casos em que pacientes acabam tendo, né, danos muitas vezes até irreversíveis por essa questão. Então, quando a gente pensa numa ingestão adequada, sempre pega o seu peso atual em quilos, né, e multiplica por 30 ml. Essa vai ser a quantidade diária recomendada. Claro que se você é um paciente que está em alto treinamento físico, exposição solar, regiões mais quentes, alta temperatura, está perdendo muito, ou tem diarreia, ou vômito, ou um paciente com idoso, né, a gente pede para que isso aumente. Então, uma média de 35 até 40 ml por quilograma de peso. Mas é muito importante não ultrapassar essas recomendações, porque assim como a desidratação é maléfica, a hiperidratação também. Até a água tem que ter limite, né? Até a água tem que ter limite, o equilíbrio. Doutora Roberta, agora o relato de mais um paciente aqui. Eu tenho uma pele bastante clara e sempre acabo sofrendo de queimaduras solares, mesmo cuidando com a exposição solar e usando protetor. Como devo cuidar da minha pele depois do sol? E agora, doutora? Então, antes de tudo, evitar a exposição solar nos horários de pico, né? Que a gente, como eu já falei no início da nossa conversa, entre 10 e 16 é o pico, 10 e 16 horas é o pico da radiação ultravioleta B. Então, este raio ultravioleta B, ele é danoso. É o mais maléfico. É o mais maléfico e capaz de ocasionar queimaduras na pele, né? Então, uma paciente com um fototipo mais baixo, essa paciente provavelmente é um fototipo 1, 2, naquela classificação de pele. Então, com pouca melanina, pouca proteção. Então, ela deve evitar a exposição solar. O que a gente pode fazer, pode recomendar depois que essa paciente já se expôs e ficou com a pele sensibilizada. Então, hoje nós temos diversas loções, géis, sprays com ativos calmantes que podem ser utilizados na pele. Isso a gente pode recomendar em consulta, né? Tem os nomes comerciais. Hidratar muito essa pele. O hidratante é sempre muito bem-vindo no pós-sol. Existem medicações de uso oral que nós podemos fazer também, prescrever em consulta para essa paciente, para aliviar essa sensibilidade pós-sol da pele, mas eu diria a ela que deve cuidar mais com a exposição solar. Mas agora eu quero te fazer duas perguntas, uma que entra um pouco no final do programa, que é o mito e verdade. Água com farinha alivia essa dor do pós-sol da queimadura? Que eu já vi. Água com farinha, eu sei, a maisena, ela tem ela é um ativo calmante, né? Sim. Então, principalmente até para os bebês, nós recomendamos em casos de dermatite, às vezes o bebezinho está lá com uma miliária, aquelas bolinhas vermelhinhas no corpo pelo calor, fazer um banhozinho de imersão sujar a água de maisena e colocar o bebezinho ali, isso sim pode ajudar. Melhor. E outro ponto que a minha esposa até briga muito comigo, eu tenho lá em casa. Quando eu era pequeno, como eu sou muito calorento e o rio muito quente, eu tinha muita brotoeja, né? Porque correndo o dia inteiro brincando. A miliária. Só que o meu pescoço assim, era sempre no pescoço, de arder, assim, de noite, de queimar. E uma vez um amigo do meu pai trouxe de fora um creme, um gel, na verdade, com aloe vera. Ótimo. E aí lá em casa eu tenho. Toda vez que a gente vai pra piscina, eu levo o protetor solar e levo a aloe vera qualquer problema que ela tiver. Calmante, pode e ela usar. fala assim, você com essa mania de aloe vera, isso não funciona. Eu falei, cara, funciona porque eu sou prova viva, ninguém me contou. Eu usava e me dava um alívio. Que eu dormia com aquilo. Então a aloe vera, ele realmente ajuda nessa... Acalmar a pele quando a gente passa um pouquinho do ponto Ajuda, ali. São ativos naturais, né, que vão fazer uma barreira ali na pele e acaba ajudando, acalmando, protegendo. Não, e na hora daquele geladinho assim, mas dá um alívio aquele negócio, eu conseguia dormir. E é engraçado, eu tenho a memória como se fosse agora. Que é um negócio que me incomodava muito à noite. Ficava o dia inteiro na piscina, futebol, praia. De noite começava, brotoeja, aquele troço coçava, queimava. A aloe vera me salvava. E a maisena eu usei muito com as minhas filhas na época de troca de fralda, né? Porque às vezes assa um pouquinho, a maisena realmente, ele acalma a pele. Acalma a pele. E nesse contexto do verão, eu acho importante, assim, deixar essa sugestão para os pacientes com relação à hidratação, né? Eu vejo muito no consultório, principalmente os pacientes mais jovens com essa vontade de esfoliar a pele, querem esfoliar o rosto para tirar as células mortas, para tirar cravinho de acne,
para poder melhorar a superfície corpórea, deixar a pele mais lisinha, mas eu sempre digo assim, a hidratação é muito melhor do que a esfoliação, porque quando você esfolia a pele, você tira toda a camada de proteção. Então, hidratar é sempre melhor do que esfoliar. E esfoliar a pele, fazer essa esfoliação no verão, pode trazer riscos, porque a pele já tende a ficar mais ressecada, você a exposição solar mais frequente. Né? Então, a sugestão para o verão é hidratação e protetor solar. Maravilha. Então, gente, por mais que a gente esteja falando de maisena, farinha, aloe vera, procura um profissional, tá? São só casos de mito ou verdade, não estão prescrevendo nada para ninguém. Então, procure um profissional antes do seu verão, se vai viajar, leva tudo já guardadinho e aproveite seu verão. Doutora Marília, mais um relato aqui do paciente. Apesar de ser um perigo para a pele, sob o sol, frutas cítricas, quando ingeridas, são grandes aliados no verão. Aí você explica para a gente se é ou se não é. Essa é uma afirmação do paciente. Qual que é a melhor forma de fazer a ingestão desses alimentos? E também cuidado, né, não se arriscar com as queimaduras. E agora, doutora? Então, quando nós pensamos nas frutas cítricas, sim, elas são excelentes fontes, e não é só o limão, né? Muita gente associa apenas o limão à vitamina C, né? São fontes dessa vitamina que é um potente antioxidante. Então, cuidado, gente, não só com o limão nas queimaduras, né? Mas abacaxi, kiwi, que são outras frutas que também contêm e que podem causar essas lesões. Qual que é a dica? Não deixe de usá-las, né? É importantíssimo usá-las. Você pode usar em aromatização de águas, né? Até para aumentar a ingestão, pode usar na salada, pode usar em diversas preparações. Mas cuidado com o pós-preparo. Sempre lavar muito bem as mãos, as superfícies que tiveram contato, que entraram em contato, e cuidem muito com o lábio, que é algo que a gente normalmente não lembra, né? Você fez ali a preparação, uma água saborizada com limão, você cortou, você vai lavar as mãos. Mas você acaba não pensando naquela bebida que você, inclusive, sai na exposição solar para fazer a ingestão. Principalmente criança, né? Que fica escorrendo Exatamente. Tudo aqui, às vezes a gente faz picolé de frutas, né? Em casa, para as crianças, e aí o que acontece? Também vai chupar lá aquele picolé na exposição solar, cai. A gente acaba não limpando imediatamente, pode ser um risco muito grande, né? E tem uma pergunta em relação a isso que eu quero chegar numa conclusão final, que é quando você corta a fruta. Uma vez eu ouvi dizer, quando você corta a fruta, você perde todas as propriedades da fruta. É verdade isso? Quando você corta a fruta, de fato, você perde propriedade? Ou alguma fruta tem essa característica? Não, o que acontece é que, a partir do momento que a gente descasca a fruta, se a gente deixar muito tempo ela em exposição, né, com o ar, a gente acaba tendo a modificação de alguns nutrientes ali. E aí, sim, a gente perde, né? Mas você deixar apenas cortar, ou deixar um período ali, né, não vai perder algo significativo. Eu sempre falo, né, até eu brinco com os pacientes que têm uma rotina muito corrida e que falam, eu vou cozinhar legumes, mas eu vou deixar no congelador e eu vou perder as vitaminas. É muito melhor que você faça isso e tenha a perda pequena dessas vitaminas, que vai acontecer na cocção, até mesmo, né, no congelamento, do que você não utilize esses nutrientes, não faça a ingestão dessas frutas, desses legumes. Então, pode sim, só cuidado, não deixe muito tempo em exposição, né? A gente precisa, e lembrando que no calor, a chance de contaminação e até de desenvolvimento de bactérias é muito maior, inclusive pela manipulação que a gente tem. Por mais que a gente faça uma higiene adequada, as chances são muito maiores. Então, cuidem com isso, mas não deixem de ingerir pelo fato de cortar, de descascar, né? Não, são sempre muito bem-vindos. Eu perguntei porque uma das sugestões é essa, né? Se vai com criança para praia, ou para piscina, ou nas férias do verão, deixa tudo cortadinho num pote, evita da criança, né, pegar aquela fruta inteira, se escorrer inteiro e correr o risco de manchar também. Facilita. A gente faz isso lá em casa, normalmente a gente corta tudo e leva, porque primeiro que tem que limpar. Quando a criança tá num lugar normal, assim, que você consegue dar banho, tudo bem. Às vezes você vai para um lugar que não dá, a criança fica toda suja, babada, e aí, enfim, eles trocar de roupa. Não gostam. As minhas lá em casa são neuras, assim, mão, tudo na hora. Isso, na hora. Pede para limpar, guardanapo lá em casa, vai que nem água também. E facilita, né? Vamos pensar assim, quando a gente vai ao supermercado, a gente chega, higienizar já as frutas, deixar elas cortadas, né? Claro que você não vai deixar uma semana, você vai fazer a ingestão ali, né? Isso facilita muito. E na praia também você vai levar a fruta descasca, gera lixo, tem que jogar o lixo. Exatamente. Então, levar cortada é uma boa ideia. Você pensa em casa. Vamos entrar agora na fase final, que são os mitos e verdades. Essa é a fase que a gente gosta bastante, o nosso pinga-fogo, que eu brinco aqui.
Doutora Marília, a gente começa com um dos clássicos, tá? Que a gente até falou um pouquinho no começo, muito dos pais e avós, eu vivi isso muito em casa, então para mim é algo muito marcante. Menino, não entra na piscina ali no bar depois de comer que é perigoso. Você vai fazer, minha avó falava, você vai virar o estômago. De fato, isso, mito ou verdade? Isso é verdade, né? Então, claro que não é o fato de você entrar na água, mas quando você entra no mar, na piscina, provavelmente, principalmente criança, você não vai ficar parado. Você vai fazer uma série de movimentos e quando a gente acabou de se alimentar, o nosso fluxo sanguíneo está todo no processo digestivo, todo ali no nosso estômago, no nosso intestino. A partir do momento que você começa a nadar ou até mesmo atividades fora da água, né? Eu acabei de fazer uma refeição, fui para uma atividade mais intensa. O teu fluxo sanguíneo nos músculos, né, no restante dos órgãos, vai ficar prejudicado, né? E aí acabam, muitas vezes a gente pode ter até alguns sintomas como refluxo, pode ter o retorno, vômito, você pode sentir também cãibras por esse desequilíbrio e isso pode levar, inclusive, a um afogamento se a gente pensar no mar, né? Então, alimentar-se e esperar é muito importante, né? Uma média ali de uns 40 minutos, se for uma alimentação leve, se for uma alimentação mais pesada, né? Uma feijoada, você vai esperar mais tempo, churrasco, né? Um churrasco. Mas, por exemplo, se for um peixe, um grelhado, uma salada de fruta, você não precisa esperar um tempo tão grande, né? Mas é importante sim, os nossos avós tinham razão e a gente tem que cuidar com isso. Eu falava, menino, você vai ter um choque. Vai ter choque, tinha umas coisas assim. Mas, gente, é verdade, hein? Cuidado então. Cuidado. Doutora Roberta, em relação ao protetor solar, um dos temas também que a gente traz aqui hoje é quanto mais protetor solar passar, melhor. Mito ou verdade? Verdade. O protetor solar é o nosso melhor amigo sempre, né? Não só no verão. Mas é importante pontuar, assim, a quantidade de protetor solar. Isso já foi quantificado e a Sociedade Brasileira de Dermatologia determinou, né, através de estudos, que a quantidade ideal é 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Tá? Na prática. Na prática, eu oriento, por exemplo, assim, as minhas pacientes utilizarem a regra dos 3 dedos, né? Muitos pacientes já viram isso. Então, são os 3 dedos, você aplica o protetor solar, a quantidade ali dos 3 dedos e espalha no rosto. Uma outra sugestão, por exemplo, 2 camadas generosas de protetor solar no rosto todo. Então, aplica a primeira camada, espera secar, aplica a segunda. Tá? E aí, com relação ao corpo, nós temos a regra da colher de chá. Então, a regra da colher de chá, então, com a medição ali na colherzinha de chá, então tem o rosto, os membros, tronco, então aí vai a divisão ali corporal também. Em geral, por exemplo, para cada membro superior, braço e antebraço, vai uma colher, vai uma colher para perna, então coxa e perna, 2 colheres de chá, e no tronco tem um esqueminha lá que é bem legal e determina a quantidade certa. Que legal, porque é difícil, né? Você pega 2 gramas, então quantificando com a colher 2 miligramas por centímetro quadrado. Miligramas, perdão. Isso. E não esquece de passar na orelha e no pé, né? Claro. Aí você passa em tudo, aí chega no dia com a ponta da orelha queimada. Claro, e são, o pé também, né? são regiões. Do pé queima, que fica aquela marca do chinelo, assim. Sim. São regiões que os pacientes esquecem. Então, principalmente para as crianças, assim. Na minha casa, antes de ir para a praia, eu já coloco lá, aplica corpo todo. Tem que lembrar de aplicar na orelha, tem que lembrar da região cervical, né, as costas, o dorso do pé, o braço todo, o dorso da mão também. Essa lateral aqui também é maravilhoso para queimar. Então, assim... O braço fica em cima, né? Então, é importante lembrar dessas regiões. Inclusive, aí já pegando um gancho para o câncer de pele, por exemplo, o melanoma, queimadura solar na infância com bolhas é um fator de risco para o desenvolvimento do melanoma na idade adulta. Então, muita atenção com as crianças nessa época de verão. Né? Então, e essas queimaduras são feias, né? Faz aquela bolha. Queimadura solar. E a pessoa, mas isso eu quero entrar mais no mito ou verdade, então. Não tá aqui não, esse é meu, tá? Estourar a bolha é melhor para queimadura? Mito ou verdade? É mito. Não se deve estourar a bolha. No caso de queimadura, a bolha é uma proteção. O mais recomendado é deixar que o rompimento espontâneo. Porque quando eu era pequeno eu já via essas coisas assim, não, estoura a bolha que passa mais rápido. Muito, tá? Porque no Rio de Janeiro você pega o solão aí direto. Quando você tira o teto da bolha, você expõe deixa de novo a pele que já tá pele fragilizada. exposta ali, queimada. Então isso é mito. Porque dá um alívio.
Dá um alívio, mas piora a situação, né? você expõe a pele. Até acho que para infecção, né? Claro. Bom, vamos para mais um ponto aqui, aí falando um pouquinho da parte nutricional agora, desses exageros de fim de ano, né? Eu vejo muita gente também falar sobre o que eu vou beber para evitar de engordar ou não engordar. Chopp ou vodka? Disse que o chopp, ele engorda mais do que a vodka, mito ou verdade? Verdade, né? Quando a gente pensa assim, qualquer bebida alcoólica, caloria vazia, se você está pensando no emagrecimento, num corpo, né, que você deseja, diminua o consumo de bebida alcoólica. Mas a gente tem algumas que são menos piores, né? No caso ali, até o chopp, por quê? Até a quantidade, né? Então, se você fica na praia durante o dia, chopp vai fácil. Você vai beber muito mais do que uma questão da quantidade da vodka, né? Sim. Então, a gente tem realmente isso, é verdade. E o que é a tal da caloria vazia agora? Caloria vazia são alimentos, né, que vão trazer apenas calorias e não nutrientes para o nosso organismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na bebida alcoólica, ela não traz nada de benefício para o nosso organismo, né? Igual fritura também, né? Igual fritura. A gente acaba trazendo apenas o quê? Essa caloria vazia. Uma bala é apenas a caloria vazia, tá? Entendi. Ótimo. Doutora Roberta, mais um mito ou verdade? Camisa UV é suficiente para proteger a pele? Mito ou verdade? Depende muito, porque assim, existem tecidos já para compra, né, com um fator de proteção contra a radiação ultravioleta. Mas é importante dizer que se esse paciente for ficar exposto, por exemplo, na praia durante o dia todo, ele molha esse tecido e alguns estudos mostram que o tecido umedecido, talvez ele diminua um pouco esse fator de proteção. Então, eu sempre oriento os meus pacientes a aplicarem protetor solar corpo todo. Sim. E eu gosto muito dessas roupas com fator de proteção para as crianças, para os adultos. Eu acho que é uma proteção adicional e que vai super bem. E gera um conforto também, né? Quando tá aquele calorão, você colocar a camisa ou o chapéu, gera um conforto muito bom. Mas então tá aqui a resposta. É mito e use junto com o protetor solar. Sim, e com certeza você vai estar protegido, não tem dúvida. Complementando um pouco sobre essa polêmica também do sol, é aquele pessoal que vai para a praia e coloca aqueles óleos de urucum, aqueles óleos, sei lá o que, do bronze. Isso tudo são produtos que realmente funcionam e aceleram esse processo de bronzeamento. Mito ou verdade? Mito. Muito cuidado com essas preparações caseiras, com esses produtos que os pacientes veem na internet, fazem uma mistura e aplicam no corpo para adquirir aí a cor do verão, para melhorar o bronzeado e tudo mais. Inclusive, como a doutora Marília já citou, os cítricos, né, que é muito comum, então às vezes os pacientes misturam aí frutas, tudo num combo para poder aplicar na pele e melhorar o bronzeamento. Mas você pode fazer, por exemplo, um quadro que nós chamamos de fitofotodermatose. Então, até uma queimadura solar pode ser desencadeada, nesses casos, com bolhas. Então, muito cuidado com essas preparações caseiras. Quando eu era mais novo, no Rio, a gente ia pra praia, o cara passa vendendo aquele bando de óleo, né? Cara, a gente comprava e passava. É que eu acho que a gente não bronzeava, a gente ficava vermelho da cor do troço mesmo, porque ele tem uma cor tão forte que depois não sai de jeito nenhum. Você toma banho, esfrega, aí você não sabe se bronzeou ou se tá pintado, né? Isso. E aquilo que a gente já conversou, né? Existem pacientes que podem se alimentar com o que for, aplicar os produtos, eles vão queimar, porque ele não tem capacidade de bronzear. É uma questão científica, né? Não tem como. Doutora Marília, tem um ponto também que acontece muito aqui no verão, fim de ano, festa, praia, churrasco. O pessoal bebe um pouco a mais, come um pouco a mais, vai dormir, acorda no dia seguinte com aquela ressaca, né? Não está bem disposto. E aí, lá no condomínio, naquela casa, tem uma sauna. Vou pra sauna que eu vou dar uma suada, que agora eu vou ficar bom para começar de novo. Mito ou verdade? A sauna resolve isso? Ajuda? Verdade, ela ajuda sim, porque a partir do momento que a gente está exposto a uma alta temperatura, o nosso corpo ele tenta compensar, né, com a transpiração. Então você sai extremamente suado, né? E isso é uma forma de você tentar eliminar principalmente o álcool, né? Quando a gente pensa assim, o álcool ele é diurético por quê? Porque é uma tentativa do corpo, do organismo eliminar, porque querendo ou não, é um metabólito tóxico, né, para o nosso organismo. Então, essa tentativa, essa capacidade da gente tentar eliminar, acontece sim na sauna. Então, por isso, a sensação de bem-estar momentânea. Mas a gente não está estimulando ninguém a beber em excesso, não, tá? É só uma pergunta que veio do mito ou verdade. O importante é, como ela falou no começo, manter o equilíbrio. Exposição ao sol, na alimentação, na bebida. Mais um ponto aqui sobre mitos ou verdade, doutora Marília. É normal sentir menos fome nessa estação, principalmente quando a gente fala de criança?
Mito ou verdade? Com certeza, e isso deve ser respeitado, né? É muito importante, principalmente as crianças. A gente sempre fala que o público que mais tem controle sobre fome e saciedade são as crianças, né? Quando adulto, a gente já vai colocando uma série de hábitos que vão desregulando ali a nossa parte hormonal, inclusive comportamental com os alimentos. Então, respeite, né? Quando a gente pensa no inverno, nosso corpo ele precisa de uma necessidade calórica, energética maior para manter o corpo aquecido. No verão, é o contrário. Então, sim, deve se respeitar. Claro que os pais sempre devem supervisionar, né? A gente deve ficar atento se não está se alimentando por muito tempo ou diminuiu drasticamente a quantidade, mas é preferível, eles tendem a ter a tendência a comer menos, sim. Então, sempre cuidar bastante com a hidratação também. Ficar de olho, né? Mais um ponto aqui agora sobre a parte dermatológica, doutora. Procedimento estético no verão, mais especificamente o laser, né? O fazer laser no verão, isso pode manchar a pele quando você está exposto ao sol, mito ou verdade? Verdade. Então, se você faz o laser e vai viajar, por exemplo, para a praia, não é recomendado. Né? Existem vários tipos de laser que podem ser realizados no verão. Né? Eu, por exemplo, acabei de me submeter a um laser e não estamos no verão ainda, mas bem próximos. E cuidando, mas não vou à praia, não vou à piscina, capricho no protetor solar, então tudo certo. Mas existem cuidados que o paciente precisa ter, né? Então, eu não recomendo o paciente ser submetido a uma sessão de laser, por exemplo, e vai passar aí 15 dias na praia. Não é recomendado. Perfeito. Então, mais uma vez, busca orientação. E se você precisar lá no Eco Medical Center, a gente tem mais de 30 especialidades, passamos agora de 200 profissionais atendendo no Eco, e além do particular também atendemos os principais planos de saúde. Então entre em contato com a gente, agenda a consulta, e é bom você já ir viajar orientado, né? Eu costumo fazer isso um pouco antes das viagens do fim de ano, porque você vai viajar, já leva uma bolsinha de alguns remédios que você já pode se preparar, né? Principalmente tem muito problema também às vezes as crianças passam mal com intoxicação alimentar, calor, enfim. Então, prepare-se para esse verão que está vindo por aí. Doutora Roberta, para a gente encerrar aqui mais uma pergunta, essa eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Passar vinagre ou álcool na pele previne ou ajuda a evitar coceira de picada de inseto? Mito ou verdade? Mito. Então, por exemplo, o vinagre, ele pode repelir os insetos de alguma forma, talvez pelo cheiro, né? Mas, assim, o que nós recomendamos, que os pacientes que já possuem uma predisposição a apresentar aí picada de inseto, tem alergia à picada de inseto, esse paciente precisa se prevenir usando o repelente. Né, sempre aplicar o repelente, principalmente no verão, que nós ficamos aí mais expostos. E aí, se ele já foi picado, então ele precisa passar por uma avaliação dermatológica e a gente precisa orientar e muitas vezes medicar esse paciente. A gente tratou um pouco desse tema aqui também no programa, principalmente sobre crianças, né, a picada de inseto. E tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E sair passando qualquer produto também tem cada maluquice que às vezes você vai causar uma lesão muito pior. Uma dermatite de contato, uma queimadura quando exposto ao sol, então muito cuidado. Maravilha. Gente, agora encerrando aqui, eu queria agradecer demais a participação de vocês. A gente trocou aqui um conteúdo incrível, muito bacana, então você de casa vai ter bastante material para estar assistindo. E eu queria que vocês encerrassem, né, cada uma falando um pouquinho sobre do ponto de vista nutricional e dermatológico, os principais pontos aí, 3 ou 4 pontos, os highlights para quem está em casa assistindo a gente, sobre como manter essa saúde em alta no verão. Então, doutora Roberta, obrigado demais pelo seu tempo. Foi muito bacana o programa, muito enriquecedor. Eu sempre aprendendo muito aqui com vocês, público de casa também. Então, como é que a gente mantém essa saúde em alta aí no verão com equilíbrio? Então, algumas sugestões, né? O protetor solar deve ser aplicado todos os dias, então, diariamente, aí, a cada 2 ou 3 horas. Os pacientes que forem, por exemplo, mergulhar, o paciente está na piscina, então, após cada mergulho, tentar, dentro do possível, reaplicar esse protetor solar, manter a barreira cutânea hidratada, isso é muito importante. Muitos pacientes não gostam de utilizar hidratante, então, hidratante no verão é muito importante.
para manter a barreira cutânea íntegra. Então, hidratação da pele antes, depois do sol, isso é importante. Lembrar das barreiras físicas, né? Óculos de sol, boné, viseira, as roupas com fator de proteção ajudam bastante nesse contexto também. E aproveitar o verão. Aproveitar, mas sem se queimar, né? Maravilha. Isso é importante. Doutora Marília, vou complementar aqui e encerrar. Obrigado também pelo seu tempo, por tanto conhecimento. E como é que a gente dá aí umas dicas para o pessoal manter esse verão em alta? As principais dicas, né? Então, lembrar sempre da hidratação, nada substitui água. Então, mesmo diante de atividades físicas mais intensas, de festas de final de ano, que existe, sim, a possibilidade de ingerir uma bebida alcoólica, cuidado, moderem e não esqueçam que a água é a melhor forma de hidratação e a gente precisa. Então, façam aquele cálculo que a gente ensinou aqui e vejam se estão adequados, tá? Outra questão bem importante, manter uma alimentação equilibrada e leve. Como a gente mencionou, o verão, sim, ele traz uma demanda energética diferenciada, toda a parte de metabolismo, de termogênese é diferente, então priorizar uma alimentação diversificada e leve é muito importante. E por último, cuidado com a exposição dos alimentos e a manipulação dos alimentos no calor. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha final de ano, praia, ainda acabam sendo as intoxicações alimentares, né? Claro. Infelizmente, a gente, por mais que tenha todos os manuais de boas práticas nos restaurantes e tudo mais, até em casa a gente tem um cuidado muito grande. A gente sabe que altas temperaturas podem ter esse risco e a gente vê isso constantemente, né? Começou o verão, começam as viroses, começam as intoxicações, todas essas notícias. Então, muito cuidado com isso também. Maravilha. Gente, obrigado pelo tempo de vocês de novo. Essas dicas de ouro, excelente para quem está em casa, resumindo o final do nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência.